Olá, pessoal, boa tarde. Hoje o nosso plantão de dúvidas vai ser feito aqui pelo Zoom. Eu já encaminhei o link de acesso lá no grupo para o tutor de vocês estar encaminhando a vocês. E aí, o plantão de dúvidas também vai ficar salvo para poder postar no YouTube. Então, eu vou aguardar aqui uns minutinhos para quem está assistindo já o vídeo pelo YouTube. Eu estou aguardando o pessoal entrar, e aí, caso não tenha dúvidas, a gente vai continuar com a nossa aula sobre as normas reguladoras da saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. Olá, Ana Caroline, seja bem-vinda ao nosso plantão de dúvidas. A gente vai iniciar agora o nosso plantão de dúvidas de hoje. Hoje o nosso plantão de dúvidas vai ser aqui pelo Zoom e depois a gente vai estar deixando o plantão de dúvidas salvo lá no YouTube. Então, vamos lá. Bom, no vídeo passado que eu deixei para vocês, a gente iniciou falando sobre as normas regulamentadoras. Só que, como são muitas normas, eu resolvi dividir a nossa aula sobre normas em duas ou três aulas. Vai depender das dúvidas que surgirem, ou até mesmo se der para a gente explicar tudo hoje. Na primeira aula, a gente falou sobre as 7 primeiras normas da saúde e segurança do trabalho. Eu vou, na verdade, das 6 primeiras, né? A última a gente parou falando sobre as normas dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Vou dar uma relembrada aqui na norma com vocês. Então, é a NR6, né? Que é a norma que estabelece e define os tipos de EPIs a que as empresas estão obrigadas a fornecer aos seus empregados. Isso, claro, sempre que as situações, as condições de trabalho exigirem. E isso com o objetivo de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Todo o ambiente de trabalho que vai exigir a utilização de EPI? Não. Por isso que a norma é bem clara quando ela diz que é sempre que as condições de trabalho exigirem. Se o funcionário está trabalhando, por exemplo, no escritório ali da mina, né? É um escritório fechado, não oferece condições de risco à saúde e à integridade física dele, então não tem a necessidade dele estar utilizando equipamentos de proteção e segurança. E algo também que é estabelecido e é bem pautado na norma é que os EPIs eles são de obrigação da empresa fornecer para os empregados, né? E aí também o objetivo, que é claro, sempre está resguardando a saúde e a integridade física do trabalhador, que isso, na verdade, é o objetivo principal da saúde e segurança do trabalho. E aqui na imagenzinha eu trouxe, né, alguns equipamentos de proteção individual. Tem um rapazinho aí que está usando capacete de segurança, óculos de segurança, o abafador de ruídos, a cinta de segurança, camisa ou camiseta, né? Não pode ser a camiseta de trabalho não pode ser uma camiseta de manga regata, luvas,
máscara filtradora, calça comprida e calçado fechado. Então, assim, esses aí são os exemplos dos principais equipamentos de proteção saúde, os principais equipamentos de proteção individual que os trabalhadores devem utilizar, mas isso, como eu já falei, nem toda situação, nem todo ambiente de trabalho vai exigir que o trabalhador utilize desses equipamentos. E aí, dando continuidade à nossa aula, a gente vai passar para a NR7, que é a NR que fala sobre os programas de controle médico e saúde ocupacional. Essa NR, ela estabelece o quê? Ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implantação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados. Então, assim, todo empregador, toda empresa, ela tem, por obrigação, possuir um programa de controle médico e de saúde ocupacional. E esse PCMSO, ele tem o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Então, assim, toda empresa que admite trabalhadores, todo empregador que contrata empregadores, ele tem por obrigação ter esse programa de controle médico e de saúde ocupacional. E aí, aqui eu trouxe apenas a imagenzinha para estar ilustrando para vocês. E aqui eu trouxe uma explicação melhor, uma explicação mais direta, né? Quando um novo colaborador ele é admitido na empresa, é realizada uma avaliação médica. E essa avaliação médica ela é importante porque para que se conheça a condição de saúde em que ele se encontra, para a gente saber como que está a saúde do trabalhador no momento em que ele está entrando na empresa, porque ela vai servir para ter uma comparação das avaliações periódicas dele e no momento do desligamento, né? Eu vou saber como que está a saúde do meu empregado a partir do momento que ele entra. São realizados também exames com os trabalhadores periódicos. E quando ele vai ter o desligamento da empresa, também são feitos exames para poder saber se durante esse tempo de trabalho na empresa, ele adquiriu alguma doença, né, devido às condições dele em que ele foi submetido ao trabalho. E aí, todo esse exame que é feito com ele, tanto antes, quanto durante, quanto depois, faz parte do que é previsto pelo programa de controle médico e de saúde ocupacional. E aí, por isso que é importante, porque se o empregador ele já vai trabalhar na empresa com alguma doença que ele tenha adquirido no emprego anterior, e aí, a partir do momento em que ele entra na empresa, que ele passa a sentir, como é que eu posso falar para vocês de uma maneira mais correta? Que ele passa a sentir dores, digamos assim, devido a essa doença, então tem que ser investigado se ele tinha essa doença antes de entrar na empresa ou se ele obteve essa doença após o momento em que ele entrou na empresa. E aí, aqui eu falo também que a finalidade das avaliações médicas é identificar, né, os possíveis danos à saúde do trabalhador, decorrentes das atividades profissionais. E aqui complementa, né, que o PCMSO ele também prevê exames periódicos, ou em caso de mudança de cargo também, porque muitas vezes quando o empregador ele vai mudar de cargo, na maioria das vezes ele deixa de exercer as funções do antigo cargo e passa a exercer novas funções. Então, assim, isso também é previsto pelo PCMSO, para que saiba se a mudança de cargo não fez com que o trabalhador sofresse danos à sua saúde ou à sua integridade física. E aí a gente tem a NR8, que é a NR sobre edificações. Essa NR ela dispõe sobre requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações para garantir a segurança e conforto aos que nelas trabalham. Então, assim, nas construções civis, nas edificações, no caso, quando o trabalhador vai trabalhar ali naquele ambiente, deve ser feito, né, devem ser observados alguns requisitos técnicos para saber se aquele ambiente ele é seguro para o trabalhador estar desenvolvendo suas atividades ali naquele ambiente ou não. E aí a NR8 é justo isso, são alguns requisitos que devem ser observados
para garantir o conforto e a segurança dos trabalhadores. A NR9. A NR9 ela trata dos programas de prevenção de riscos ambientais. Como eu já venho falando para vocês, a saúde e segurança do trabalho, além de prever da questão da saúde e integridade física do trabalhador, ela também trata aí da questão de riscos ambientais. Então, assim, a NR9, ela é justa para isso, ela estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implantação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam os trabalhadores como empregados no programa de prevenção de riscos ambientais. Por quê? Os riscos ambientais, eles também podem estar aí trazendo sérios problemas de saúde para os trabalhadores. Então, assim, os empregados, quando eles são admitidos pelas empresas, instituições, eles devem ser também, eles devem estar cientes dos programas de prevenção de riscos ambientais, e isso visando o quê? Visa a preservação e a saúde e integridade física do trabalhador, porque como eu falei com vocês, riscos ambientais, acidentes ambientais também podem ser riscos, podem trazer riscos, né? Podem causar acidentes, podem trazer danos à integridade física dos trabalhadores. Então, assim, visa a preservação, a saúde e a integridade física dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, isso considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Um exemplo bem notório que eu posso dar para vocês por exemplo, nas empresas que possuem barragens de rejeito. A partir do momento que o empregador ele é admitido numa empresa que possui barragem de rejeito, a empresa tem por obrigatoriedade, né, fazer o treinamento com aquele empregado, deixar ele ciente, né, dos riscos que aquela barragem pode trazer e fazer o treinamento com ele, no caso, por exemplo, de evacuação diária. No caso ali de alguma fissura na barragem, o empregado ele observou alguma fissura na barragem, ele vai saber como proceder se ele vê alguma normalidade. Ou então, em caso de evacuação diária, ele vai saber também como ele deve proceder diante de uma situação dessa. Então, a NR9 ela é justo isso, são os programas de prevenção de riscos ambientais, e aí a NR ela traz a obrigatoriedade, né, que os empregadores e as instituições têm de estar passando para os seus empregados como que eles podem atuar ali nos programas de prevenção de riscos ambientais ou em casos de um acidente ambiental que eles saibam como proceder. E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, onde a gente tem aqui as divisões, né? A gente tem por colunas, o grupo 1, que é o grupo verde, são os riscos físicos ao que o empregado está exposto, né? E aí nos riscos físicos a gente tem ruídos, vibrações, radiações ionizantes, a gente tem radiações não ionizantes, o frio, o calor, pressões anormais, umidades. A gente sempre costuma falar mais na questão do ruído, né, nas vibrações, do frio, do calor e da umidade, que são algo que são mais notórios, mas também existe a questão das radiações. E aí no grupo vermelho, que é o grupo 2, entra a questão dos riscos químicos. Já nos riscos químicos, a gente tem a questão das poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Então, cada grupo desse, ele tem o seu nível de risco, né? E dentro de cada risco a gente tem um agente diferente. Já no grupo marrom, ele traz a questão dos riscos biológicos. E nos riscos biológicos a gente já tem os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Por exemplo, atualmente a gente está passando por uma pandemia e a gente sabe que tem o vírus da Covid-19. Então, ele já entra
nos riscos biológicos, né, porque é um vírus. No amarelo, a gente vai ter já os riscos ergonômicos, que aí, no caso, são os esforços físicos intensos que os trabalhadores fazem, são levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno. Por exemplo, a gente sabe que muitas empresas trabalham em 24 horas por dia. E para ela trabalhar 24 horas por dia, é claro, ela tem que ter funcionários trabalhando ali 24 horas por dia. E aí, alguns funcionários, os funcionários são divididos em turnos. Existem funcionários que entram, por exemplo, 6 da manhã e saem às 14, né? E aí os funcionários que entram às 14 já vai sair às 20. Então, assim, os funcionários que trabalham no turno à noite, geralmente eles estão mais expostos a riscos, né? Seja aí de saúde, saúde física ou saúde mental, ele está mais exposto. Existe também a questão da jornada de trabalho prolongada, às vezes tem muitas empresas que trabalham aí com jornadas, por exemplo, trabalha 6 dias e folga 1, trabalha 15 dias e folga 15 dias. Então, assim, existem empresas que trabalham com uma diversidade de jornadas de trabalho muito grande. Então, assim, isso são riscos, né? Dentro de cada tipo de jornada, o trabalhador está exposto a um risco ergonômico diferente. Tem a questão da monotonia e repetitividade. E aí, quando a gente fala na questão da repetitividade, a gente volta lá naquelas aulas onde a gente estava falando sobre as doenças, né? A gente sabe que existem as doenças por esforço repetitivo. Então, aqui o risco ergonômico traz esses tipos de doenças também, quando o funcionário ele está exposto ao risco ergonômico, ele pode vir a obter uma doença por esforço repetitivo. E aí existem também outras situações causadoras de estresse físico e estresse psíquico. E isso não deixa, essas situações não deixam de trazer riscos ergonômicos e serem possíveis causas de doenças futuras para o trabalhador. E aí, no grupo azul, a gente tem os riscos de acidente, seja um acidente de um arranjo físico inadequado, seja um acidente provocado por máquinas e equipamentos sem proteção, seja a máquina e o equipamento que esteja sem proteção, ou seja o funcionário que está ali manuseando aquela máquina, aquele equipamento, e o funcionário não está com os equipamentos de proteção individual adequado, ele pode vir a sofrer um acidente. Existem as ferramentas inadequadas ou defeituosas, e por isso tem toda a questão da gente estar, não só das ferramentas, mas dos equipamentos e máquinas também, de estar se fazendo a manutenção periódica desses equipamentos, de estar sempre observando a qualidade de cada equipamento. Tem também a questão da iluminação adequada, a questão da iluminação principalmente para aqueles funcionários que trabalham nos turnos, que trabalham noturno, né, que trabalham no período da noite. Então, já tem essa questão aí da iluminação inadequada, questão da eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão. Para a gente que trabalha na área da mineração, a gente sabe que muitas empresas não terceirizam as suas detonações nas minas, né? Não terceirizam a parte ali de desmonte de rocha. Então, as empresas que não terceirizam, elas têm dentro ali da área da empresa, elas possuem o paiol, que é onde fica armazenado os explosivos, né? Os materiais de detonação. Então, assim, são áreas que têm uma probabilidade de explosão muito grande. Então, o funcionário que está exposto a uma área dessa, existe aí uma probabilidade muito grande de incêndio e de explosão. Tem também a questão do armazenamento inadequado, animais peçonhentos. Também, para a gente da mineração, isso é comum, porque as empresas de mineração, elas estão na parte rural, né, onde tem mata. E a gente sabe que na mata existem muitos animais peçonhentos, aranhas, cobras, e entre outros.
e que podem trazer riscos à saúde e integridade física do trabalhador. E existem também outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. E por isso a gente tem que estar sempre atento ao nosso ambiente de trabalho para estar observando esses possíveis riscos, observar um risco, identificar, comunicar ao pessoal da equipe de saúde e segurança do trabalho, para que possa ser colocado um aviso ou para que possa ser feita uma correção ali naquele risco, e aí vir a minimizar esse risco para a saúde e integridade física do trabalhador. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês que estão acompanhando aí, podem falar, pedir para eu ir mais devagar que eu explico, tá? Se quiserem tirar dúvida também pode falar. Eu estou aqui para ouvir vocês e tirar a dúvida de vocês. E aí, a gente vai agora para a NR10, que trata das instalações e serviços em eletricidade. Então, uma coisa, gente, que dá para a gente observar bastante ao longo aqui já na nossa segunda aula sobre as NRs, é que cada NR ela é específica para uma situação, específica para uma área. Então, assim, é algo bem detalhado, né, que a saúde e segurança do trabalho tem. Justo por quê? Porque a saúde e integridade física do trabalhador é uma coisa muito importante para a empresa, porque como eu venho sempre falando para vocês, se o trabalhador não tem uma saúde boa, se não tem trabalhador com saúde na empresa, a empresa não tem como desenvolver os seus trabalhos. Então, é muito importante que o empregador ele tenha a sua saúde e integridade física seguras. E aí, a gente fala agora sobre a NR10, que trata aí das instalações e serviços em eletricidade. Ela é uma norma que vem para estabelecer as condições exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas em suas diversas etapas. E aí, como eu já falei, como essas normas, a gente está estudando as normas regulamentadoras de uma forma geral, aqui a gente vai encontrar normas para uma diversidade de áreas, não só exclusiva para mineração. E aí a NR10 trata justo disso, dos empregadores que trabalham na parte de instalações elétricas, que trabalha, por exemplo, com o pessoal que trabalha na Equatorial, né? Então, essa norma aqui ela é muito importante para eles, mas na mineração a gente também tem o pessoal que trabalha com a parte elétrica. Então, essa norma ela não deixa de ser também muito importante para a gente. Essa norma ela inclui a elaboração de projetos, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, assim como a segurança dos usuários e terceiros em quaisquer das fases de geração. Então, é uma norma que vai acompanhar aí desde a elaboração do projeto de eletricidade até a implementação desse projeto e até a prática já da transmissão, distribuição do consumo de energia elétrica. Então, é uma norma que acompanha como um todo o trabalho do pessoal que trabalha com a parte de instalações elétricas. E é importante frisar também que essa norma ela observa-se as normas técnicas oficiais vigentes e na falta delas as normas técnicas internacionais. Então, assim, a gente não tem apenas normas técnicas brasileiras, existem normas técnicas no âmbito internacional também. Porque, por exemplo, o meu equipamento ele não é brasileiro, ele é um equipamento que foi importado dos Estados Unidos ou da China, né? Então, vai vir as normas técnicas deles, né? E aí já são normas técnicas internacionais, mas tem que ser, mesmo sendo de fora, a gente não pode simplesmente adequar para as nossas normas aqui brasileiras, não, a gente tem que seguir o manual de normas técnicas deles também, para isso tudo para garantir a saúde do empregador, a integridade física e a proteção do mesmo ali no ambiente de trabalho. A norma 11
Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só esperar passar esse som aqui que tá fazendo zoada. Só um minuto. Pronto, já solucionei aqui o nosso pequeno problema técnico. Vamos lá voltar aqui. Então, a NR11, ela trata da questão dos transportes, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Como eu falei para vocês, as normas, elas tratam no âmbito geral para toda e qualquer situação. Então, até para isso, a gente tem também uma norma. Essa norma, ela faz o quê? Ele estabelece requisitos de segurança, né, a serem observados nos locais de trabalho, que se refere ao transporte, armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica quanto de forma manual. E, claro, objetivando a prevenção de infortúnios que possam acontecer no nosso ambiente de trabalho. A gente sabe que a movimentação e manuseio de materiais, de cargas no ambiente de trabalho, ele pode ser feito tanto manual pelos empregadores, quanto por máquinas, né, que é no caso de forma mecânica. Mas é importante os trabalhadores estarem sempre atentos à forma como eles vão manusear esses materiais para evitar possíveis acidentes, para evitar possíveis, como a própria norma fala, possíveis infortúnios na questão da forma como se portar na hora de carregar as cargas. E aí é importante sempre estar atento aos requisitos que vai estabelecer a segurança do trabalhador. Oi, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Como eu já falei aqui com o pessoal, a nossa live também vai ficar salva lá no YouTube. Então, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir falando que eu vou estar respondendo aqui para vocês. E aqui a gente tem uma pequena imagenzinha que traz um pouco uma explicação mais interativa, né, sobre a questão do transporte, movimentação e armazenagem e manuseio de materiais. Então, aqui na primeira imagem, ele faz o quê? Ele traz, ele fala, não carregue manualmente. O que a gente não deve carregar manualmente? Objetos difíceis de carregar, objetos com peso superior a 25 quilos, quando a diferença de altura entre o ponto onde a carga está e aquela deve ser colocada é muito grande, quando o deslocamento é superior a 2 metros, quando tiver ali cuidado com rede elétrica, né, deve ser tomadas precauções adicionais, principalmente com relação à movimentação dos materiais, à transitação de máquinas e equipamentos. Então, tem que se observar toda essa questão, principalmente quando tiver essa caveirinha com o nome rede elétrica. E aí a norma também fala, sempre que possível, opte por sistemas mecânicos para fazer a movimentação de cargas. E aí a gente tem um bonequinho, né, fazendo o carregamento de pré-moldados de concreto com o carrinho, né?
A norma também fala, para evitar sobrecarga, é importante dimensionar corretamente a quantidade de operários. Antes do início dos trabalhos, é importante vistoriar os equipamentos que serão utilizados. É importante saber se o equipamento está funcionando direitinho, está com a manutenção em dia, né? Principalmente esses equipamentos que têm principalmente esses equipamentos que fazem utilização de gás. Então, é muito importante a gente estar observando como é que está a qualidade desse equipamento, se a vistoria está em dia e as outras condições dele. E aí a gente tem a NR12, que trata de máquinas e equipamentos. Essa NR12, ela estabelece as medidas prevencionistas de segurança e higiene de trabalho a serem adotadas pelas empresas em relação à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes de trabalho. Ou seja, é a norma que trata aí da questão da manutenção dos equipamentos. Muitas empresas da área de mineração ou não, muitas empresas adotam vistorias periódicas, né, para as empresas. Outras empresas são um pouco desleixadas e acabam esperando o equipamento dar um problema para poder arrumar. Mas outras empresas não, outras empresas adotam aí o sistema de manutenção preventiva e aí estão sempre fazendo a prevenção e inspeção dos equipamentos, seja ela periódica, mensal. Só um minutinho, Eduardo, deixa eu ver aqui se... Não tô, eu também não tô... Não, eu não consegui ver qual é o problema do áudio. Aqui para mim tá aparecendo... o áudio, para mim, aparece que o áudio de você está ligado. Mas pode mandar tua dúvida aqui no chat, que daí eu leio e respondo, tá? Então, como eu estava continuando aqui o que eu estava falando para vocês, muitas empresas adotam o sistema de manutenção preventiva e de vistoria periódica. Então, elas estão sempre fazendo a vistoria e manutenção dos equipamentos, porque se você espera o equipamento dar problema para poder arrumar, você pode ter uma perda de produção muito grande, porque você vai ter que parar todo o maquinário durante aí 1 ou 2 dias para poder arrumar, sendo que você poderia ter feito essa manutenção enquanto ele estava em funcionamento, ou então poderia já ter se programado e colocado outra máquina para operar enquanto esse equipamento estaria em manutenção. Então, assim, é muito importante as empresas adotarem esse sistema de manutenção preventiva e não só visando na sua produtividade, visando também na saúde do trabalhador que está ali operando aquele maquinário, né? É importante que os operadores trabalhem em máquinas que estejam aí com a sua manutenção em dias. E aí a gente tem a NR13, que fala da questão das caldeiras e vasos... só um minuto. Essa aqui essa NR13, ela é muito importante também, muito importante que a gente leia ela mais a fundo. Eu trouxe aqui um pequeno resumo apenas do que ela fala, né?
que ela é uma NR que estabelece todos os requisitos técnicos legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho. Por quê? Porque muitas empresas dos setores da mineração, elas trabalham com caldeiras, trabalham com vasos de pressão. Então, assim, quem vai trabalhar nessa área com esse tipo de equipamento tem que estar muito atento aos requisitos técnicos que essa NR traz. Na aula de hoje, eu tinha reservado um tempo para tirar as dúvidas de vocês e para a gente, caso não tivesse dúvida, a gente estudasse mais um pouco das NRs. Como a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né, a gente vai falar mais um pouco sobre essa NR no âmbito prático, por exemplo. A questão das caldeiras exige um cuidado muito grande de quem trabalha com o manuseio dessas caldeiras, porque como elas possuem uma alta temperatura, a gente tem que estar ciente dos riscos que ela traz. Por exemplo, a manutenção de uma caldeira dessa. A empresa Vale, por exemplo, há acho que anos atrás, desligou uma dessas caldeiras. Então, para vocês terem uma ideia do quanto do risco que uma caldeira dessa tem e da importância da gente estar atento aos requisitos técnicos para quem vai trabalhar numa área que possui uma caldeira. Algumas caldeiras precisam de 6 meses para serem desligadas, mais 6 meses para serem resfriadas, e aí tem todo o tempo, né, em que essa caldeira ela vai estar em manutenção. E aí, depois do período em que ela está em manutenção, vai exigir aí mais ou menos uns 6 meses para poder essa caldeira voltar a funcionar, né, com a temperatura ideal. Então, assim, é um equipamento que deve ser estudado e quem vai trabalhar direto nessa área tem que estar atento aos requisitos técnicos, né, que a ANR traz sobre para quem vai trabalhar nessas áreas. E na próxima aula eu vou explorar um pouquinho mais com vocês sobre a NR13, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre essas que a gente estudou hoje? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se vocês têm alguma dúvida sobre essas que a gente viu hoje. Além da disciplina de saúde e segurança do trabalho, a gente também tem a disciplina de estudo orientado, né? E aí, nas últimas aulas, eu tenho até tratado com vocês um pouquinho da aplicação das técnicas de mapa mental, mapa conceitual, no estudo das avaliações de vocês. Então, essa semana eu sei que vocês estão realizando prova, né? E aí eu até coloquei como atividade para vocês estarem aplicando a técnica de mapa mental nos estudos de vocês e depois darem a devolutiva. Eu vou deixar para vocês como vocês ainda estão na semana de prova, eu vou deixar para vocês darem essa devolutiva na nossa próxima live, porque já deu tempo de vocês aplicarem, já deu tempo de vocês saberem se a técnica está funcionando, se a técnica funcionou para vocês. Essas caldeiras, Carol, elas são utilizadas nas empresas de mineração de ferro. São utilizadas ali para fazer o derretimento do ferro. E a questão da devolutiva. A devolutiva é tipo assim, vocês me dizerem se deu certo a técnica ou não. Me dizer, por exemplo, eu vou te falar aqui, Eduardo, você gostou da aula de hoje? Me dá uma devolutiva. A devolutiva que tu vai me dar é dizer se tu gostou ou não da aula, se a aula poderia ter sido, se poderia ter tido mais imagens nos slides, se a linguagem tá clara. Aí você me dizer o que você tá achando da aula. Essa é a devolutiva. Carol, na nossa próxima live, eu vou falar um pouquinho mais da NR13, sobre caldeiras e vasos de pressão, e aí eu vou trazer umas imagens, vou ver se eu trago alguns vídeos também das caldeiras para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá bom? Como a gente tem uma limitação de tempo aqui
no Zoom, o nosso tempinho já está acabando. A gente tem dois minutos e pouco para encerrar. Aí eu vou perguntar para vocês novamente, tem mais alguma dúvida, algo mais que a gente possa estar esclarecendo sobre as NRs? Se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem me mandar lá no WhatsApp que eu respondo para vocês. Se quiserem assistir de novo o nosso plantão de dúvidas com a explicação, vai estar salvo lá no YouTube. Assim que terminar aqui, eu já vou publicar lá para vocês e para os outros alunos que não conseguiram acompanhar aqui junto com a gente, tá bom? Então, por hoje era isso. Espero que tenha sido bom para vocês. E nas próximas aulas, se vocês, eu vou estar vendo com vocês o que vocês acham da gente estar fazendo as lives sempre pelo Zoom ou pelo YouTube, o que for melhor para vocês. E por hoje é isso. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e boas provas aí para vocês que ainda estão finalizando a semana de AV3. Bons estudos e boa prova aí para vocês. Tá bom, Eduardo? Já anotei aqui que você prefere pelo Zoom. Obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Boa tarde.